O capitalismo financeiro finalmente conseguiu destruir Sérgio Moro. E antes que você entenda errado esse vídeo, eu vou solicitar que você veja esse vídeo até o final. Se ficar um pouco longo, coloque velocidade 2 vezes para que você possa entender esse vídeo. Veja ele até o fim para que você não tenha uma má interpretação. Eu também fiz um texto para o meu blog, Pobreza das Nações. Ele vai estar aqui no link dos comentários. No primeiro comentário vai estar o texto do meu blog. Também está no meu Twitter, @profleoficial, e na aba da comunidade. Então entenda, esse vídeo aqui é um dos mais importantes, uma das mais importantes análises que nós fizemos aqui no canal do Professor Leonardo até esse momento. Então a sua participação com comentários também é muito importante. Mas por que eu falei que o Sérgio Moro ele conseguiu ser finalmente destruído pelo capital financeiro? Porque havia em curso uma tentativa do capitalismo financeiro, do capital financeiro, de destruir Sérgio Moro e também a Operação Lava Jato. O que você precisa entender é que, basicamente, nós temos 2 tipos de capitalismo. Aquele capitalismo mais tradicional, que é o capitalismo industrial, onde você vai produzir e, no final, você vai ter um bem e um serviço. Então, por exemplo, você vai ter uma empresa de cadernos, então, no final, você vai ter um caderninho, você vai ter uma caneta, você vai ter um lápis, uma batata, uma laranja, um refrigerante. Esse é o capitalismo industrial. Mas nós temos o capitalismo financeiro, que é aquele capitalismo especulativo, das ações, dos bancos, onde o produto final, nós podemos dizer que é o dinheiro, mas na verdade ele não existe, porque nós não vemos. Quando nós fazemos no capitalismo financeiro, fazemos as nossas aplicações, o que nós temos no final é um número na nossa conta bancária, mas ele é um ganho imaterial, ele é diferente desse caderno que foi produzido. O capitalismo financeiro ele é algo invisível, é algo imaterial. E nós nem mesmo vemos esse valor, porque ao tempo que nós ganhamos na Bolsa de Valores, a gente já pega esse dinheiro e já reinveste. Então nós não temos aqui um ganho real, nós não temos um produto, nós não temos um serviço, é simplesmente o dinheiro pelo dinheiro. E é esse tipo de capitalismo, dinheiro pelo dinheiro, que é o chamado capitalismo financeiro ou capital financeiro. Então, só para sistematizar essa diferença, o capitalismo industrial é aquele que vai me produzir, de modo bem resumido, um produto ou um serviço, um caderno, por exemplo. E o capitalismo financeiro é aquele capitalismo que vai produzir dinheiro, dinheiro pelo dinheiro. Então não há um produto palpável nisso tudo. E por que o capitalismo financeiro queria destruir a Operação Lava Jato e também tirar Sérgio Moro da jogada? Porque a Operação Lava Jato ela estava limitada ao capitalismo industrial. Quando você pega as empresas que estavam sendo investigadas, são empresas do capitalismo industrial. A Petrobras produz petróleo, a Odebrecht, uma construtora. Então ela estava ali limitada ao capitalismo industrial. Só que em algum momento a Operação Lava Jato ela teria que ir para o capitalismo financeiro. Ela teria que acabar indo investigar o capitalismo financeiro. Então o Sérgio Moro ele precisava sair dessa jogada. E por que ele precisava sair? Porque sem o juiz super-herói, o juiz-herói, a Operação Lava Jato ela perderia sua força. Ela perderia o seu apelo popular, porque Sérgio Moro ele era a figura principal de toda a Operação Lava Jato. Era para ele que a população ia às ruas, era para ele que a população levantava cartazes, não era para o Dallagnol, não era para Gabriela Hart, não era para os outros procuradores ou para os outros juízes, era para Sérgio Moro. E a operação e o capitalismo financeiro precisava tirar Sérgio Moro dessa jogada para enfraquecer a Operação Lava Jato. E aí entra Bolsonaro. Bolsonaro, um político obtuso o suficiente para ser manipulado pelo capitalismo financeiro ao seu bel prazer. E quem que o capitalismo financeiro colocou dentro do governo? O seu hoje principal representante, Paulo Guedes. Paulo Guedes é um agente do capitalismo financeiro infiltrado dentro do governo Bolsonaro. Então Bolsonaro é obtuso o suficiente para ser manipulado por Paulo Guedes para que ele, Bolsonaro, faça o que o capitalismo financeiro quer que seja feito. E aí o que aconteceu? Bolsonaro conseguiu trazer Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. Quando o Moro sai da Lava Jato, deixa de ser juiz, abandona a magistratura para virar um político, ele abandona a Operação Lava Jato e assim o capitalismo financeiro conseguiu tirar o Sérgio Moro da jogada. Então foi uma união, um momento bastante propício para o capitalismo financeiro, porque ele conseguiu encontrar um político obtuso o suficiente para ser manipulado e conseguiu pegar Sérgio Moro onde o PT não conseguiu pegar. Porque o PT também queria tirar Sérgio Moro da Operação Lava Jato, mas ele não conseguiu, porque o capitalismo financeiro ele atuou no lado mais fraco de Sérgio Moro,
que é a vaidade. Então nós tivemos a união de um político obtuso e de um político vaidoso. E quem que fez a interlocução para que o Sérgio Moro aceitasse ser ministro do Bolsonaro? Paulo Guedes, justamente o arauto do capitalismo financeiro. Ele conseguiu, foi justamente ele que fez com que o Sérgio Moro deixasse a magistratura e assumisse um cargo no ministério. Mas a situação, ela continua, não é só, não se encerra em Sérgio Moro. Nós temos também a demissão do Joaquim Levy. Então, por que o Joaquim Levy foi demitido? O Joaquim Levy foi demitido porque insistiram muito para que ele abrisse a caixa preta do BNDES. Mas o BNDES não tem caixa preta nenhuma. Ele chegou lá e falou assim, olha, nós não temos nenhuma caixa preta aqui. Mas Bolsonaro e Paulo Guedes insistiram para que Joaquim Levy abrisse uma caixa preta do BNDES. E por que eles insistiam tanto com isso? Porque o BNDES, ele financia projetos do capitalismo industrial, do capitalismo que produz alguma coisa, do capitalismo que produz caderno, que produz caneta, que produz batata. O BNDES está atrelado ao capitalismo industrial. Então, o que o Paulo Guedes e também o Bolsonaro queriam? Mais o Paulo Guedes, porque o Bolsonaro acaba sendo manipulado pelo Paulo Guedes. O Paulo Guedes, ele queria criar uma distração, podemos dizer assim, continuar nessa jornada contra o capitalismo industrial e deixar de lado o capitalismo financeiro. Porque a verdadeira caixa preta não está no BNDES, a verdadeira caixa preta está no Banco Central. Porque é no Banco Central que nós temos, podemos dizer assim, as irregularidades, entre aspas. Porque o que o governo Bolsonaro fez? O governo Bolsonaro, na figura do Paulo Guedes, está destruindo o Estado Social. Então você perceba, já fizeram a reforma da Previdência, vão fazer a reforma tributária, já retiraram vários benefícios sociais, não vai ter aumento do salário mínimo, não vai ter reajuste do salário mínimo, e entre outros programas ali sociais. Começam a falar que a culpa da dívida do Estado é da Previdência que está alta, é do trabalhador, é dos tributos. Então eles começam a jogar a culpa no Estado Social para preservar o capitalismo financeiro. Quando nós começamos a saber e começamos a ficar cada vez mais espertos que a culpa dessa crise que está sendo forjada, que é uma crise criada pelo governo, principalmente pelo capitalismo financeiro, é do próprio capitalismo financeiro. E por quê? Porque aí nós temos novamente o Banco Central. Porque o Banco Central, ele enxuga o dinheiro que nós temos nos bancos e reverte o dinheiro do Estado como forma de renda, como forma de ganho para o capitalismo financeiro. E é esse tipo de operação que é um tipo de operação suja. E todo mundo fala que a verdadeira corrupção, que a corrupção no Brasil hoje, quando você pega os contratos da Odebrecht, da Lava Jato, toda a operação Lava Jato está em torno de 3%. Agora, pegue os juros da dívida que o Brasil tem que pagar. Pegue os juros que são cobrados pelo capitalismo financeiro, que o Brasil tem que pagar, e você vê que é muito maior do que esses 3%. Então, foi toda uma operação orquestrada para tirar o Moro da Operação Lava Jato, evitando assim que ela chegasse até o capitalismo financeiro. E você tem o Joaquim Levy, que era para abrir a caixa preta do BNDES para continuar o foco do assunto no capitalismo produtivo, evitando chegar no capitalismo industrial. E aí você pode estar se perguntando, e onde entra a Operação Vaza Jato? Onde entram as conversas que estão sendo divulgadas pelo site da Intercept Brasil? Essas conversas, o site da Intercept, a Operação Vaza Jato, é apenas uma cereja do bolo. Isso não estava nos planos do capitalismo financeiro, mas acabou chegando. Foi um bônus, porque a Operação Vaza Jato, as conversas que estão sendo divulgadas pelo site da Intercept, elas expuseram o Moro de uma forma que ele nunca foi exposto. Ela demonstra que, de fato, o Moro tinha também irregularidades. A forma dele de atuar como sendo um juiz da operação era uma forma irregular, porque ele atuava de modo próximo aos procuradores da Lava Jato. E ele mostra que toda a Operação Lava Jato, ela também estava corrompida, porque o Deltan Dallagnol, coordenador da Operação Lava Jato, ele tinha interesses pessoais com a Operação Lava Jato. Queria utilizar recursos públicos para se promover, queria utilizar dinheiro da 13ª Vara para se promover, para fazer palestras, para participar de eventos. Então o Deltan Dallagnol acabou entrando de gaiato em toda essa história. Então as conversas do Intercept, elas foram apenas um bônus que corroboraram ainda mais para destruir a reputação da Lava Jato e colocar em risco todo o futuro da operação, preservando assim o capitalismo financeiro, que continua alheio a tudo isso, continua aqui e ali sendo discutido, aqui no YouTube, em outras pessoas, discutindo toda essa operação do capitalismo financeiro. Mas, na grande mídia, na cabeça das pessoas, a corrupção está no capitalismo industrial e não nos bancos.
cada vez mais as pessoas elas começam a propagar, elas começam a divulgar esse assunto, falando sobre a corrupção também no capitalismo financeiro. Então por isso que é importante que você divulgue esse vídeo, traga mais pessoas, porque esse vídeo é um vídeo muito importante. O que eu estou querendo dizer? Que nunca aquele apelido que foi dado ao Sérgio Moro, né, Marreco, coube tão bem a ele, porque ele caiu como um patinho. Ao ser pego pela vaidade por Paulo Guedes, Sérgio Moro abandonou a Operação Lava Jato e caiu como um pato no plano que estava sendo armado para tirá-lo da Operação Lava Jato. Então Sérgio Moro é apenas um pato dentro toda dessa orquestração que foi feita para tirá-lo da Operação Lava Jato e preservar assim o capitalismo financeiro. Moro foi pego pela vaidade. A combinação de um político obtuso, que é o Jair Bolsonaro, com um político vaidoso, que é o Sérgio Moro, que foi depois comprovado pela Operação Vaza Jato que ele tinha irregularidades, facilitou e beneficiou todo o capitalismo financeiro. Deixa aqui os seus comentários, o que você acha disso. Tem texto no blog também, vou deixar tudo aqui embaixo, tudo aqui nos comentários e na descrição, para que você possa também entender melhor esse assunto e traga mais pessoas para o canal, porque esse assunto é extremamente importante.